Meu nome é Alberto Martins, juiz de direito, 62 anos de idade. Quando falam meu nome nos corredores do fórum, é com respeito. Alguns dizem, aquele homem é duro, mas justo. Outros murmuram, não tem coração. Eu mesmo não sei qual das duas é a verdade. Só sei que, no meu tribunal, não entra emoção, só entra lei. Passei a vida acreditando que justiça se faz com cabeça fria, que choro não cabe numa sentença, que misericórdia não tem espaço numa audiência. Foram 38 anos de toga, de processos, de pilhas de papel, de réus algemados. E eu virei máquina. E máquina não sente. Moro sozinho. Meus 2 filhos moram fora do país e quase não me ligam. Minha esposa partiu há anos e desde então a casa é só silêncio. Silêncio e os ponteiros do relógio. Volto todo dia para o mesmo apartamento gelado. Esquento comida no micro-ondas, assisto meia hora de noticiário e vou dormir cedo. A fé? Essa eu larguei há mais de 30 anos. Quando minha mãe morreu, eu larguei junto. Nunca mais pus os pés numa missa. Sempre que alguém tenta falar de igreja comigo, corto na hora. Igreja é coisa de gente fraca. Quem precisa de bengala espiritual não nasceu para ficar de pé. Mas, às vezes a lembrança vem e eu tento empurrar para longe. Lembro da minha mãe, Dona Rosa, uma mulher de mãos calejadas, simples, que todo dia cedo ajoelhava diante de uma imagem de Nossa Senhora no canto da cozinha. Eu, ainda menino, ficava olhando sem entender. Ela sempre dizia, Beto, nunca se afasta da Mãe do Céu. Ela sempre cuida da gente. Cresci, estudei, vesti a toga e me convenci de que aquilo era fraqueza. Eu precisava era de códitos, não de rezas. E enterrei essa memória fundo dentro de mim. Foi com esse coração gelado que comecei mais um julgamento. Caso número 014/2022. Breno Alves da Silva, 19 anos, acusado de tráfico de drogas. Um menino praticamente, mas já fichado, já condenado no olhar de muitos. No dia da primeira audiência, a sala estava cheia. Promotor de um lado, defensor público do outro, jornalistas na porta. Mais um processo como tantos outros. Mais uma vida em minhas mãos, mais um veredito escrito antes de começar. Mas foi quando olhei para a porta do tribunal que vi uma cena diferente. Uma mulher simples, roupa gasta, cabelos presos num coque torto, pele marcada pelo sol. Ela segurava nas mãos uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Apertava como quem segura a própria alma. Tentou entrar com aquilo na sala de audiência. O segurança logo barrou. Não pode entrar com objeto religioso, senhora. Ordem do juiz. Ela insistiu com os olhos marejados. É só para ficar comigo. É minha companhia. Eu não faço mal a ninguém. O segurança foi firme. Aqui não entra. Se quiser assistir, deixa ela fora. Poderia ter aberto exceção, mas não. Mantive o olhar frio, impassível. Para mim, regra era regra. Ela baixou a cabeça, beijou a pequena imagem, entregou para o segurança, entrou sozinha. Sentou-se no fundo da sala, em silêncio. Durante toda a audiência, enquanto o promotor e advogado discutiam, enquanto testemunhas eram chamadas, meus olhos voltavam para ela. Não era o tipo de pessoa que causava escândalo, mas tinha algo ali, algo que me incomodava. O menino, Breno, ficou de cabeça baixa o tempo todo. Respondia baixo. O advogado de defesa parecia cansado. A promotoria vinha com força total. A balança já pesava de um lado. Encerrada a primeira sessão, todos se levantaram. Eu bati o martelo com a mesma frieza de sempre. Continua amanhã. Sessão encerrada. Saí pela porta lateral, seguido pelos assessores, mas quando passei pelo hall do fórum, vi a mesma mulher sentada na escadaria. Dessa vez, ela segurava novamente a imagem da santa no colo. Devia ter recuperado com segurança. Os dedos dela passavam pelas contas de um terço gasto, os lábios se mexiam devagar. Rezava. Rezava baixinho, como se o mundo inteiro não existisse. Alguns funcionários cochichavam. Ela está rezando de novo.
Essa aí não larga a santa por nada. Outros riam, balançando a cabeça. Eu subi no carro, fechei a janela. Fingi que não vi, mas no fundo, uma pergunta martelava. O que é que faz alguém vir todo dia, se ajoelhar numa escada suja, rezar por um filho que já está praticamente condenado? Eu sacudi a cabeça, liguei o motor e fui embora. Achava que aquilo ia ficar só naquela cena, mas não ficou. No segundo dia do julgamento, cheguei cedo ao fórum. Coloquei a toga, revisei os autos, sentei na cadeira alta e respirei fundo. Mais um dia igual a tantos. Pelo menos era o que eu pensava. Mas quando a porta se abriu e os primeiros presentes entraram, meus olhos bateram nela de novo. Dona Lourdes, a mãe do réu. Roupa simples, o mesmo coque torto, os passos lentos. Dessa vez, ela não tentou passar pelo segurança com a imagem. Foi direto. Sentou no mesmo banco do fundo, colocou a pequena Nossa Senhora Aparecida no colo e puxou um terço antigo. Não disse uma palavra, não discutiu com ninguém. Não chorou alto, só abaixou a cabeça e começou a mover os dedos pelas contas, murmurando orações que ninguém ouvia direito. E assim ficou, por horas. De vez em quando, levantava os olhos e olhava para o filho, Breno, que permanecia cabisbaixo no banco dos réus, mas logo voltava a rezar. A cena chamou atenção. Funcionários do fórum começaram a comentar nos corredores. Essa mulher é teimosa, hein? Todo dia ela vem com essa santa. De que adianta rezar? O menino já está condenado. Alguns riam, debochavam. Outros balançavam a cabeça em silêncio, meio comovidos. Era impossível não notar a firmeza dela. Eu, do alto da minha cadeira, fingia ignorar. Mantinha os olhos nos papéis, a caneta na mão, mas por dentro aquela persistência começava a me incomodar. Que mulher era essa que não desistia? Que força estranha era aquela? Por que ela não se revoltava, não gritava, não atacava ninguém? Só rezava. E o pior, parecia acreditar de verdade que aquilo fazia diferença. Tentei me concentrar no processo. Testemunhas, laudos, advogados. Mas sempre que desviava o olhar, lá estava ela. Imóvel, silenciosa, com a santa no colo. Quando a sessão terminou, bati o martelo seco. Continua amanhã! Saí pela porta lateral. Fiz questão de não olhar para trás. Mas ao entrar no carro, não resisti. Vi pela janela. Lá estava ela, na escadaria do fórum, sentada de novo, com a imagem no colo, passando o terço, como se o mundo não existisse. Fui embora com o coração apertado, mas me convenci. É só mais uma fanática. Amanhã ela cansa. Engano meu. Naquela noite, cheguei em casa. Tirei o paletó, joguei em cima da poltrona. O apartamento escuro me recebeu com silêncio. Na pia, pratos sujos empilhados. Na mesa, correspondência acumulada. Liguei a televisão, deixei no noticiário, mas nem som tinha. Só imagens passando. Me sentei na poltrona com um prato de comida recantada. Mastiguei sem sentir gosto. O olhar dela não saía da minha cabeça. A boca se movendo em oração, os dedos firmes no terço, a imagem apertada contra o peito. Fechei os olhos e, sem querer, lembrei da minha mãe, Dona Rosa, também simples, também de mãos calejadas, também com um terço gasto entre os dedos. Eu, criança, correndo pela casa e ela ajoelhada diante de uma imagem de Nossa Senhora. Rezava baixo, igualzinha a Dona Lourdes. Na memória, ouvi a voz dela. Beto, nunca esquece da Mãe do Céu. Quem tem Maria nunca está sozinho. Abri os olhos de repente, fui até a estante, mexi numa gaveta que não abria há anos. Ali estava, um terço antigo, de contas de madeira, quebrado em uma parte. O terço da minha mãe. Peguei na mão, o coração disparou, mas logo a raiva tomou conta. Guardei de volta e bati a gaveta. Bobagem, fraqueza. Fui dormir tentando afogar a lembrança. No terceiro dia acordei mais cedo que o normal. Tomei café amargo, coloquei a toga, fui para o fórum. Quando cheguei, a porta principal estava cheia de gente. Jornalistas, curiosos, funcionários. Passei pela segurança e lá estava ela, na mesma posição,
com a mesma roupa simples, a imagem no colo, o terço na mão. Mas dessa vez, quando passei ao lado, ela levantou os olhos e sorriu para mim. Foi um sorriso leve, calmo, sem cobrança, sem raiva, como se dissesse: eu sei quem você é, eu tô rezando por você também. Naquele instante, um frio percorreu minha espinha. Meu coração deu um salto. Senti algo estranho, como se o olhar dela tivesse atravessado minha toga e alcançado o buraco vazio que eu guardava por dentro. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. No terceiro dia de julgamento, algo em mim já não estava igual. Eu tentava manter a postura, mas parecia que minha mente não obedecia mais. Sentei na cadeira alta, ajeitei os óculos, abri o processo e comecei a ler os nomes. Testemunha, João Batista. Uma voz interrompeu. Excelência, é José Batista. Olhei de novo. Estava escrito José. Eu tinha lido errado. Mais tarde, ao me dirigir ao promotor, chamei-o de defensor. Erro grotesco, que eu jamais cometia. A garganta secava, a língua tropeçava nas palavras, e quando alguém tentava explicar, eu perdia a paciência. Vamos manter o foco, senhores. O tempo do tribunal é precioso. Mas, no fundo, eu sabia. O problema não eram eles. Era eu. O motivo tinha nome e rosto. Dona Lourdes. Aquela mulher simples, sentada no fundo, parecia me olhar o tempo todo. Mesmo quando seus olhos estavam baixos no terço, eu sentia o olhar dela em mim. Me perseguia, me incomodava. Naquela noite, sonhei com uma voz feminina chamando meu nome. Alberto, Alberto! Acordei assustado, suado. Não havia ninguém no quarto. Enquanto isso, o caso seguia. As provas eram frágeis. A polícia afirmava que Breno havia sido pego com drogas, mas a defesa argumentava que a quantidade era pequena e que havia falhas no flagrante. A confissão, obtida no primeiro depoimento, parecia mais um amontoado de frases desconexas de um garoto assustado do que uma admissão real. Mesmo assim, tudo caminhava para a condenação. O rapaz já entrava algemado, de cabeça baixa, tratado como culpado antes mesmo de abrir a boca. Eu, do alto da minha cadeira, assistia impassível. Fazia perguntas secas, cortava quando a defesa se alongava, dava mais espaço à promotoria. Parte de mim já tinha decidido. Ele era culpado. Mas havia outra parte, que balançava cada vez que eu olhava para o fundo da sala. Dona Lourdes não falava nada, não protestava, não se levantava, só rezava, silenciosa, firme, persistente. E eu começava a perder o controle. Naquela noite, em casa, abri a gaveta que não mexia havia anos. Entre papéis amarelados e retratos antigos, encontrei o terço da minha mãe. As contas de madeira estavam gastas, algumas trincadas, o crucifixo pendurado na ponta tinha um metal enferrujado. Peguei na mão. Por um instante senti um calor estranho, como se aquela madeira carregasse o toque da minha mãe. Mas logo veio a raiva. Superstições, fraqueza. Fechei a mão com força, pronto para jogar no lixo, mas não consegui. Guardei de volta na gaveta e bati com força como quem fecha uma porta dentro de si mesmo. Me joguei na cama. Tentei dormir. Foi quando tive o sonho. Eu estava no tribunal. A sala cheia, promotor, defensor, réu, jurados, tudo normal. Mas no fundo lá estava ela, Dona Lourdes, e ao lado dela, uma mulher de manto azul, o rosto sereno, os olhos brilhando, o olhar doce, mas firme. Segurava nas mãos uma pequena imagem escura, igual a que Dona Lourdes carregava no colo. Ela me olhava, diretamente, e dizia meu nome. Alberto. Acordei com um sobressalto, o peito disparado, o suor escorrendo, a boca seca. Olhei em volta. Era só meu quarto vazio, mas a sensação ficou. Aquela mulher do sonho não era invenção. Eu sabia quem era, mesmo sem admitir. E eu sabia que, no fundo, minha vida nunca mais seria a mesma. Entrei na sala de julgamento como sempre fazia. Toga alinhada, passos firmes, olhar sério. Mas por dentro, eu já não era o mesmo. Estava inquieto.
com a mente carregada, como se alguém tivesse aberto uma fresta na minha armadura de frieza. Quando me sentei, olhei rapidamente para o fundo da sala. Dona Lourdes estava lá. Mesma roupa simples, mesma postura calma, mesma imagem escondida no colo. Mas naquele instante, meus olhos me traíram. Por uma fração de segundo, eu vi a pequena imagem sobre a mesa ao lado dela. Não era o terço, não era uma sombra, não era invenção. Eu vi. Estava ali, firme, olhando para mim. Pisquei e sumiu. Continuei encarando, tentando achar de novo, mas não havia nada. Apenas Dona Lourdes com o rosto sereno e o terço nas mãos. Meu coração disparou. Tentei disfarçar, ajeitei os óculos, fingi que li os papéis, mas minha mão tremia. Ao longo da audiência, perdi o foco várias vezes. Chamava a testemunha pelo nome errado, lia trechos repetidos, me confundia nos artigos. A cada vez que olhava para o fundo, sentia o suor escorrer pela nuca. Será que estou ficando louco? Pensei. Ou será que aquela mulher está me enfeitiçando com suas rezas? Sacudi a cabeça. Não podia me deixar levar. Eu era juiz, representante da lei, homem da razão, mas nada disso fazia sentido. Enquanto o processo se arrastava, memórias antigas começaram a brotar, como se alguém tivesse destrancado uma porta trancada há décadas. Lembrei do dia da minha primeira comunhão, eu ainda pequeno, nervoso, com a roupa branca engomada. Lembro do gosto da hóstia na boca, do cheiro de incenso na igreja, da sensação estranha de estar diante de algo maior que eu. Lembrei da minha mãe, ajoelhada no banco da frente, mãos unidas, olhos fechados, lágrimas escorrendo enquanto rezava. Eu olhava para ela e não entendia. Hoje, tantos anos depois, eu ainda não entendia. Mas aquela lembrança me queimava por dentro. Outra lembrança veio como um soco. Minha mãe no leito de morte. Eu segurando sua mão já fria, ela murmurando entre dentes. Não esquece da Mãe do Céu, Beto. Nunca esquece. Na época, ignorei. Hoje, sentado no tribunal, a frase ecoava como um martelo na cabeça. A audiência terminou e eu saí atordoado. Os corredores do fórum pareciam mais longos. O barulho das pessoas, mais distante. Meu próprio corpo, mais pesado. Fui embora sem falar com ninguém. Dirigi devagar, quase sem ver a estrada. Quando cheguei em casa, larguei a toga na poltrona e me sentei no sofá. Fiquei olhando para o nada. Na televisão ligada sem som. O silêncio da casa parecia zombar de mim. Levantei, fui até a cozinha, enchi um copo de água, olhei o reflexo no vidro da janela. Não vi um juiz. Não vi um homem forte. Vi um velho cansado, com olhos vermelhos e mãos trêmulas. Passei pela gaveta e, sem pensar, abri. O terço da minha mãe estava lá. Peguei na mão e encarei. Senti o coração acelerar de novo. O que essa mulher está fazendo comigo? Falei em voz alta. Joguei o terço de volta e fechei a gaveta com força. Mas não adiantava. O olhar da Dona Lourdes estava comigo. O sorriso sereno estava comigo. E aquela visão rápida da imagem também estava comigo. Tentei dormir, mas o sono não veio. A sentença se aproximava. O clima no tribunal estava cada vez mais tenso. Jornalistas pressionando, promotor exigindo condenação exemplar, defensor implorando por revisão de provas. E eu já não sabia de nada. Eu que sempre fui firme, agora tremia. Eu que sempre fui frio, agora me sentia queimando por dentro. Eu que sempre disse que fé era fraqueza, agora estava sendo derrubado por uma mulher simples rezando no fundo da sala. Acordei cedo, mas parecia que não tinha dormido nada. O corpo pesado, a cabeça latejando. O coração batia rápido, fora do compasso. Fui até o espelho. Olheiras fundas, suor frio escorrendo. Tentei engolir um café preto, mas desceu amargo demais. A mão tremia no copo. Pensei em ligar para o fórum, adiar a sessão, mas alguma coisa dentro de mim dizia: vai, você não pode faltar. Vesti a toga, ajeitei a gravata e segui. No carro, o rádio despejava notícias de crime, corrupção, condenações. Normalmente o ouviria sem me abalar, mas cada palavra parecia uma martelada na minha mente cansada. Quando cheguei ao fórum, respirei fundo e subi as escadas devagar. E lá estava ela, Dona Lourdes, sentada no corredor com a pequena santa no colo e o terço enrolado nos dedos. Rezava baixinho. Tão concentrada que parecia alheia ao barulho em volta. Não precisava falar comigo, nem levantar os olhos. Só a presença dela já me desarmava.
Passei reto, mas o peso daquele silêncio me acompanhou até a sala. A audiência final começou. Sala lotada. Jornalistas, promotor afiado, defensor derrotado antes de abrir a boca. O réu, Breno, cabisbaixo. As mãos suadas sobre a mesa. Todos olhavam para mim. Esperavam o desfecho. Sentei na cadeira alta, ajeitei os óculos e puxei o papel da sentença. Minhas mãos estavam frias, quase dormentes. Comecei a ler. Vistos examinados os autos, este juízo entende que... Minha voz falhou. Tossi, tentei continuar. Fica o réu. As letras embaralharam diante dos meus olhos. O papel parecia escorregar das minhas mãos. Meu coração disparou. Forcei a garganta. Abri a boca para concluir, mas não saiu o que eu tinha escrito. Ave Maria, cheia de graça. A sala congelou. Ninguém respirou. Os jornalistas baixaram as canetas. O promotor ficou boquiaberto. O defensor levantou os olhos como quem não acredita. O réu arregalou os olhos. E eu não entendi nada. Minha boca se mexeu sozinha. As palavras saíram sem que eu tivesse planejado. Tentei retomar, mas não consegui. O papel caiu no chão. Minhas mãos tremiam demais para segurar qualquer coisa. Abaixei a cabeça. A vergonha queimava o meu rosto. Olhei de relance para o corredor. Dona Lourdes, com a santa no colo, me observava. Um sorriso sereno iluminava o rosto dela. Não era deboche, não era triunfo, era paz, era certeza. Uma lágrima rolou pelo rosto dela e aquela cena me atingiu como um golpe no peito. O silêncio pesava tanto que parecia gritar. Eu não suportei. Levantei devagar, as pernas moles, o corpo trêmulo. Entrei no gabinete e fechei a porta com força. Encostei na parede, respirei fundo. O suor escorria, as mãos apertavam o peito. E então, depois de 30 anos, aconteceu. As lágrimas vieram. Não um choro contido, mas um desabamento. Uma represa quebrando. Chorei como homem que carrega peso demais. Chorei como filho que se lembra da mãe. Chorei como quem percebe que a vida inteira construiu um muro e esse muro estava rachado. As mãos no rosto, a toga encharcada de lágrimas... Eu, o juiz frio, o homem duro, o que sempre dizia que igreja é pra gente fraca, estava de joelhos diante da minha própria fraqueza. Sussurrei entre soluços: o que está acontecendo comigo? Mas no fundo, eu já sabia que a resposta não vinha de mim. Fechei a porta do gabinete com força. O barulho ecoou no corredor, mas eu não liguei. Tranquei a chave. Queria ficar sozinho. A toga pesava sobre os ombros, como se fosse feita de pedra. Sentei na poltrona, apoiei o rosto nas mãos e desabei outra vez. O choro vinha em ondas, engasgava, parava, voltava ainda mais forte. Não era só sobre aquele julgamento. Não era só sobre Breno. Era uma vida inteira voltando à tona. Lembrei do enterro da minha mãe. O caixão simples, o povo rezando o terço, e eu ali, frio, calado, recusando até segurar uma vela. Naquele dia decidi largar a fé de vez. Disse a mim mesmo que nunca mais acreditaria em nada que não fosse escrito em lei. Lembrei do dia em que joguei fora a Bíblia dela. Superstição, eu disse. Lembrei de cada vez que ri de quem se ajoelhava, de cada sentença que dei sem olhar nos olhos do réu. De cada vez que usei a toga como armadura para esconder o vazio que crescia dentro de mim. Quanto mais lembrava, mais chorava. Foi então que abri a gaveta. Ali estava o terço antigo da minha mãe, o mesmo que eu quase tinha jogado fora dias atrás. Peguei com as mãos trêmulas. As contas de madeira estavam gastas, lisas pelo tempo e pelas orações que ela tinha feito. Segurei com força, como se fosse a própria mão dela. Não aguentei. Me ajoelhei no carpete frio do gabinete, sozinho. Juiz respeitado, autoridade máxima ali dentro, de joelhos, como uma criança perdida. As palavras não vinham. Eu não lembrava orações inteiras, só consegui murmurar: me perdoa. Eu fui embora. Eu rejeitei tudo, mas a senhora veio atrás de mim. As lágrimas molhavam o terço. Senti uma paz estranha, uma dor que, ao mesmo tempo, aliviava. Como se alguém tivesse posto a mão sobre meu ombro e dissesse: tá tudo bem, filho. Eu ainda tô aqui. Fiquei ali um bom tempo. Sem relógio, sem pressa. Quando o coração acalmou, levantei devagar.
Me olhei no espelho do gabinete. Olhos vermelhos, rosto inchado, mais leve. Pela primeira vez em décadas, mais leve. No fim do dia, desci as escadas do fórum. O corredor já estava quase vazio. Funcionários tinham ido embora, jornalistas também. Mas, na porta, lá estava ela, Dona Lourdes, sentada na mesma escadaria com a imagem no colo e o terço na mão. Como se nada tivesse mudado, mas tudo tinha mudado. Me aproximei devagar. O coração batia rápido. Quando cheguei perto, ela levantou os olhos. Não disse nada. Só me olhou, calma, como quem já sabia. Estendi a mão. O terço da minha mãe estava ali, molhado de lágrimas. Entreguei para ela. Obrigado por rezar, não só pelo seu filho. Obrigado por rezar por mim também. Ela apertou o terço contra o peito, os olhos marejados. Sorriu, um sorriso que dizia tudo sem precisar de palavra. Eu virei as costas e subi de novo, mas dentro de mim algo já tinha virado também. Naquela noite, em casa, sentei diante dos autos do processo de Brennan. Li de novo, desta vez não como máquina, não como juiz frio. Li como homem, como alguém que aprendeu a olhar. As provas eram frágeis, a acusação cheia de buracos. Eu nunca tinha reparado ou nunca tinha querido reparar. Agora via, agora sentia. Pedi a reavaliação do caso, rompi o protocolo, desafiei meu próprio orgulho. Pela primeira vez em anos, deixei que o coração entrasse junto com a lei. Eu sabia. A mudança tinha começado. Os dias seguintes passaram devagar. Eu ia ao fórum, mas já não era o mesmo. Cada vez que colocava a toga, sentia um peso diferente. Não era o peso da autoridade, era o peso da consciência. Passei noites relendo os autos do processo de Brennan. Desta vez, sem pressa, sem frieza, sem a arrogância que me cegava. E percebi o que antes tinha ignorado. Falhas gritantes, testemunhos frágeis, provas mal explicadas. Breno não era santo, mas também não era o monstro que pintaram. Assinei o pedido de revisão. O defensor quase chorou quando recebeu. O promotor resmungou, mas não tinha como negar. Pela primeira vez, eu tinha coragem de remar contra a corrente. Mas por mais que esse ato tivesse me aliviado, havia algo maior dentro de mim que não me deixava em paz. Eu precisava ir a um lugar que tinha evitado por décadas. Um lugar que eu jurei nunca mais pisar. No domingo acordei cedo. O sol nascia, iluminando a cidade com um tom dourado. Tomei banho devagar, vesti uma roupa simples, nada da pompa de juiz. E saí. O carro percorreu ruas conhecidas. Cada esquina parecia me puxar de volta à infância. Até que estacionei diante de uma igreja antiga, a mesma onde fiz a primeira comunhão. Por muitos anos eu passava em frente e desviava o olhar. Agora não consegui. Desci do carro e caminhei até a porta. As paredes eram as mesmas. As janelas coloridas refletiam a luz do sol. O sino tocava preguiçoso, chamando fiéis para a missa. O cheiro de vela queimando escapava pelo vão da porta. Entrei. O silêncio ali dentro não era vazio. Era cheio. Cheio de orações, de suspiros, de fé. As pessoas se espalhavam pelos bancos, algumas ajoelhadas, outras em silêncio. Eu caminhei até o último banco, sentei e fiquei olhando. O altar brilhava e no centro, pequena mas imponente, estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Meus olhos arderam, o coração disparou. Eu queria fugir, mas não consegui. Fiquei ali, em silêncio, por longos minutos. O padre entrou, começou a missa. As vozes cantavam baixinho, mas eu não cantava. Só olhava para ela. Depois que a missa terminou, fiquei sozinho. O templo esvaziou, devagar. Fui caminhando até o altar, como se meus pés andassem por conta própria. Quando cheguei perto da imagem, minhas pernas fraquejaram. Senti uma pressão no peito. Abaixei a cabeça e falei: eu não mereço estar aqui. Passei a vida negando, zombando, virando as costas. Disse que não precisava de nada disso, que era forte demais para me ajoelhar. Mas a verdade é que eu estava vazio. Um vazio que nem todo o poder do mundo conseguiu preencher. As lágrimas escorriam. Minhas mãos tremiam. Mãe do céu, eu não sei rezar direito. Esqueci tudo que aprendi. Mas o pouco que sei
Eu quero oferecer agora. Eu só queria pedir uma coisa. Não me deixa mais sozinho, porque eu percebi que a senhora nunca me deixou. Ajoelhei, não por obrigação, não por tradição, mas porque o corpo não aguentava mais ficar em pé diante daquela presença. Fechei os olhos, senti um calor suave percorrer meu corpo, como um abraço que não precisava de braços. Um alívio tomou conta de mim. Não ouvi palavras, mas entendi. Ela estava ali. Sempre esteve. Quando saí da igreja, o mundo parecia diferente. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, mas eu, não. Passei a visitar o templo toda semana. Comecei a rezar, ainda atrapalhado, mas sincero. O terço que dei para Dona Lourdes, ela me devolveu depois, dizendo: agora é seu de novo. A sua mãe cuidou dele até aqui. Agora é a mãe do céu que vai cuidar. Guarde esse terço comigo até hoje. O caso de Breno foi revisto. As provas frágeis foram derrubadas. Ele não saiu ileso, mas também não carregou uma condenação injusta. Teve chance de recomeçar. E eu aprendi que justiça não é só aplicar a lei com frieza. Justiça também é enxergar o coração humano. Dona Lourdes me procurou depois. Me agradeceu com lágrimas nos olhos e eu disse a ela: não agradeça a mim. Eu só fiz o que devia ter feito há muito tempo. Ela sorriu e respondeu: eu disse que não estava rezando só pelo meu filho. Hoje, olho para trás e vejo que todo o meu orgulho, toda a minha arrogância não passaram de muralhas que eu mesmo construí. Mas nem muro de pedra segura uma mãe que reza. Nem mesmo a frieza de um juiz consegue resistir a uma oração sincera. Eu, Alberto Martins, que passei 30 anos sem derramar uma lágrima, agora choro sempre que seguro meu terço. E não me envergonho disso. Pelo contrário, é no choro que eu encontrei paz. Na frente da Mãe do Céu, eu descobri que nunca estive sozinho. Eu que me afastei, eu que me fechei. Mas ela nunca me deixou. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.